Vamos lá, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Professor, inclusive eu tenho uma pergunta. A primeira questão, é preciso fazer a primeira questão em desenho? Foi a única coisa que eu não entendi. A primeira questão é sobre o caráter evolutivo, não é, Sara? É para você citar, na primeira questão, não é esquema. Quando é esquema, eu coloco assim, esquematize ou desenhe. A primeira questão, ela pede para que seja citado as características evolutivas de um grupo para outro. Então, nós estamos falando de peixes anfíbios, répteis e aves. Nós vamos parar em aves, porque a entrega já é para a semana que vem, tá, gente? Então, peixes, anfíbios, répteis e aves. Nós vamos parar em aves. Então, o que vai ser falado aí nesse exercício 1? O que os anfíbios possuem que os peixes não possuem? O que ele ganhou de característica evolutiva? O que os répteis possuem que os anfíbios não possuem? O que os répteis ganharam na característica evolutiva? Isso, só um minutinho, Helena. O que as aves possuem, que tem bastante característica evolutiva aqui, que os répteis não possuem? O que eles ganharam nessa escala evolutiva? Então, aí é apenas citado. E se vocês repararem, todas as vezes que a Pro está explicando sobre os grupos, eu destaco, olha pessoal, os peixes não possuíam, os anfíbios adquiriram, né? Os anfíbios também ainda mantêm essas características que os peixes possuem. Então, eu sempre falo, porque é muito importante quando a gente analisa um grupo, uma mudança de um grupo para outro, observar o que eles ganharam, o que mudou para a adaptação, certo? Pode falar, Helena. Pro, então, dos mamíferos não precisa mais fazer? Não, lembra que eu comentei na aula passada que nós iríamos chegar até aonde nós chegássemos era o que tinha que fazer. Tá? Quem já fez por fazer, pesquisa. É que eu já fiz o trabalho. Os únicos que eu não fiz ainda foi o do desenho e o dos mamíferos. Mamíferos não, Helena, nós paramos aqui. Na aula, acho que foi na aula passada que eu falei, pessoal, nós vamos chegar em aves, tudo indica que nós chegamos até aves, então é só até aves. Para mim, não é interessante vocês pesquisarem e fazer sem ter tido a aula, certo? Então, nós vamos parar em aves e eu vou deixar esse recadinho lá no grupo de vocês. Inclusive, ontem eu acabei começando a pesquisar os mamíferos, aí eu comecei a ler os textos lá e tudo mais. Aí eu falava, não tô entendendo nada, porque a professora não explicou. E aí eu não sei o que tem que colocar, não sei o que é cada um, então meio que ficou... São várias classes, não compensa fazer sozinho sem ter tido a aula, tá bom? Não tem um objetivo importante. Eu tive uma dúvida, tem uma questão que fala, cite os modos de reprodução dos seguintes animais. Nós devemos colocar reprodução assexuada interna, por exemplo, ou temos que explicar como acontece? Sofia, é o seguinte, toda a reprodução dos vertebrados é sexuada. Então, na verdade, eu não quero que você detalhe, porque o tipo de reprodução deles é uma reprodução simples. Eu quero que você cite o modo de reprodução. Vou citar algo absurdo aqui. Vamos dizer que os peixes se reproduzem sexuadamente por brotamento. Você vai colocar asexuada por brotamento. Sexuada externa, sexuada interna, sexuada por divisão transversal. Você vai citar que tipo de reprodução que acontece nestes animais, certo? Tudo bem? Professora. Oi, pode falar, Pedro. Como eu não tinha visto aqueles exercícios, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não tinha visto os exercícios, assim. Daí eu desenhei as estruturas anatômicas dos animais e embaixo eu coloquei a evolução de cada um, para cada um. Tudo bem. Se você já citou o caráter evolutivo, era o que pediu no exercício 1. Foi com você que eu conversei ontem sobre as características externas e internas. Foi você, não foi, Pedro? Foi. Então, você perguntou, vou até aproveitar a sua pergunta e esclarecer aqui. O Pedro perguntou, Pro, tem que esquematizar interno e externamente? Não. Tá? O que eu preciso é do esquema externo, a característica anatômica. Por isso que a Pro colocou características anatômicas, tá? A parte externa. Helena, então, vamos fazer o seguinte, eu não vou te falar nada de WhatsApp, nada disso, certo? Eu deixo lá no grupo, eu vou conversar depois, porque agora, assim, ó, sinceramente,
eu queria receber todas as atividades pelo site, como foi solicitado. Então, espera que depois, se houver alguma exceção, eu falo para vocês, tá bom? Eu não vou falar, eu posso receber pelo WhatsApp, não, tá? Aí a gente conversa depois. Pessoal, vamos lá? Então, hoje nós vamos terminar aves, para ajudá-los aí a fechar até mesmo esse assunto de aves. Sofia, a reprodução dos anfíbios, elas são todas iguais. Só tem uma exceçãozinha lá, que é a parte da salamandra, que morde a outra, é um tipo, uma espécie. Mas quando você fala de reprodução de peixes, a reprodução é a mesma. Quando fala só que dos peixes tem... Ah, não, desculpa. Nos peixes as classes são diferentes. Nos anfíbios não são, nos répteis não são. Todos reproduzem da mesma forma. E nas aves também. Só dos condrictes e osteictes que existe uma diferença de reprodução. Certo? Tudo bem? Eu tenho outra pergunta. Não, é porque você falou que era para pôr só se fosse fecundação assexuada interna ou externa, ou sexuada interna ou externa. Sexuada, não existe assexuada externa. E assim, não existe assexuada nos vertebrados, tá bom, Sofia? Não existe assexuada, esquece. Ficou lá atrás, nos invertebrados. Mas só falar se é sexuada externa. E algum tá mostrando... Tem, por exemplo, os anuros, tá externa, e tem os outros, tem o apódios, por exemplo, que é interna. Eu não sei o que eu coloco. Então, você vai falar das exceções. Você vai colocar, foi o que eu acabei de falar agora, não tem a espécie. Você vai falar, a maioria se reproduz de forma tal. Certo? Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Você não vai precisar explicar os modos de reprodução. Gente, senão vai ficar um pergaminho. Eu só não quero... tem reprodução assexuada nos vertebrados? Assexuada por brotamento, nada disso. Regeneração nos vertebrados, não. Só sexuada. Sexuada. Existe reprodução sexuada externa. Não confundam assexuada, que não há troca de material genético, com sexuada externa, que há troca de material genético. Tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nenhum faz reprodução assexuada. Ok? Professora. Oi. Existe evolução dos peixes cartilaginosos para os ósseos? Então, na verdade, não evolução, diferença só. Pedro, não precisa detalhar diferenças dentro do próprio grupo. Diferenças entre um grupo e outro. Certo? Ok. Esclareci, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Seguindo. Pessoal, por favor, peguem. Quem quiser acompanhar, eu vou usar agora a página 123. 123, do grupo 10, aves. Então, olha aqui, só mostrando para vocês, né, fazendo aquela revisãozinha que eu sempre faço de uma aula para outra, só mostrando para vocês quais são as características que nós já vimos. Então, nós já vimos as características da importância das penas. A Pro não falou da siringe. O que é a siringe, pessoal? É um órgão que permite o canto, vamos dizer assim, que é como se fosse a nossa laringe, né? Presente as pregas vocais, que permite o som, permite o timbre. Então, o meu timbre vocal é diferente do seu timbre, né? Então, elas também possuem aqui, ó, quando fala no final da traqueia, né, como se fosse ali na laringe, ela também emite som. Então, a siringe é o órgão responsável pelo canto. Nós já vimos todas as adaptações ao voo, característica importante também para o trabalho, nós já vimos, os sacos aéreos, que elas são endotérmicas, a glândula uropigiana, o bico e tudo mais. Olha aqui, não tem dentes, a moela, o sistema digestório, que nós conversamos na aula passada, né? A cloaca, a importância da cloaca, por ser um órgão cartilaginoso, responsável pela eliminação de fezes e excretas, que é a própria urina, que ela elimina aquela pasta chamada de guano, né? E aquela pasta, ela não controla, porque se ela não tem bexiga urinária, ela não tem um intestino para segurar aí, ela elimina o tempo todo essa pasta de urina com fezes. Então, ela defeca e urina o tempo todo, certo?
Já falamos do carinho que tem pelos filhotes, pelo parceiro, que eles mantêm o mesmo parceiro. A reprodução são ovíparos. Eu até fiz a comparação na aula passada para vocês, a diferença de ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, né? Os vivíparos são aqueles que geram dentro do útero. Os ovovivíparos nós vamos ver nos mamíferos. Geram um pouquinho dentro, um período dentro do útero e depois eliminam prematuramente. Eles nascem prematuros, né? E terminam o desenvolvimento fora do útero. E ovíparos, como botam ovos, os ovinhos estão lá com líquido amniótico, responsável pela proteção destes animais. Nós já vimos o líquido amniótico, né, o âmnio, presente já nos répteis, porque eu até comentei com vocês, eles soltam os ovos numa certa altura, né, e ali para não ter choque externo com o bebezinho lá, com o filhote, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Podem falar, tá? Liberem o áudio se tiverem alguma dúvida. Falei do dimorfismo sexual, né? Que geralmente os machos são o quê, gente? Geralmente os machos... Eles são mais coloridos. Mais coloridos. As fêmeas são marrons, não tem tanta cor. Isso, tem um motivo isso. Por que que os machos são mais bonitos? Os machos Atraem as fêmeas. Isso, para o acasalamento, né? Então, o macho, ele é geralmente mais vistoso, ele tem uma dança do acasalamento para atrair a fêmea para a cópula, certo? Aí, nós tínhamos até comentado sobre os dinossauros na aula passada. Aqui, ó, nós estamos observando que a partir dos répteis já existe a situação da amniota, que é o líquido amniótico no ovo, a proteção no ovo, né, do vitelo também, que é para a gente a gema, que é a substância nutritiva que serve para alimentar o feto enquanto ele está ali dentro do ovo, certo? E as características evolutivas, né? Então, você pode observar que aqui no grupo dos dinossauros, né, que infelizmente nós não tivemos, infelizmente ou felizmente, ainda não sei, esse grupo dinossauro aqui, né, nós não tivemos a oportunidade de ter contato, apenas fóssil, e pelos fósseis foram observadas características que as aves possuíam, né, porque acredita-se, não é comprovado, é uma hipótese, que acredita-se que as primeiras aves, as aves que acabaram evoluindo desse grupo dinossauro, não voavam. Elas planavam, como as galinhas, sabe? Então, falam que os ancestrais das aves que nós temos hoje, elas planavam, elas pulavam, elas não tinham essa condição de voo como as aves que nós temos hoje. Tem até uma foto, aqui é um fóssil, pessoal, dêem uma olhada. Então, a maioria dos nossos estudos sobre dinossauros foram através dos fósseis, né? Que observaram os ossos, perceberam as características que eles possuem, que as aves também adquiriram, observando aí esse caráter evolutivo. Lembrando que quando eu falo de caráter evolutivo, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo, e não está correto falar, que um ser vivo é mais evoluído que outro. Sofreram um processo evolutivo ao longo do tempo, mas o outro, ele é mais o quê, gente? Eu sempre falo. O que a gente fala? Um é mais desenvolvido. Um é mais complexo que o outro. Muito bem. É esse o termo correto. Um é mais complexo que o outro, mas não que este que é menos complexo não seja adaptado. Ele está totalmente adaptado ao ecossistema dele, então ele não precisa de mais nada. Então, em relação a Darwin, sempre dizia o seguinte, eu não posso classificar um animal, esse é menos evoluído que este. Porque dentro do ecossistema em que ele vive, o que ele possui já é o bastante. Então, ele é menos complexo que o outro, correto? Então, essas características compartilhadas nos permitiram conhecer um pouquinho sobre os nossos ancestrais, as aves. E olha como eles achavam que elas eram. Ó. Então, aqui ó, é uma ilustração. Eles achavam que as aves elas não voavam. Vocês podem ver que a asa é uma asa atrofiada, com certeza não é uma asa com quilha. E elas se alimentavam e elas planavam. Aqui fala, ó, é uma representação gráfica. Esse dinossauro aqui, pessoal, é uma representação, não tem fóssil, né? E ele foi as aves é uma evolução desse tipo, dessa espécie de dinossauro que não voava na época, e as aves também não.
certo? Alguma dúvida até aqui nessa característica evolutiva, do que surgiu, por que surgiu e tudo mais? Tranquilo? Pessoal, as aves, elas também possuem um papel importante no ecossistema. Lógico, todo animal possui. Uma vez eu comentei, não sei se foi com vocês que eu comentei, que até as baratas que eu odeio, e 90% das mulheres odeiam, principalmente as mulheres, a barata ela tem um papel importante no ecossistema. Hoje, com tanto lixo que nós temos nos bueiros, com tanto lixo acumulado, as baratas hoje elas são onívoras e elas se alimentam do lixo. E eu vi uma reportagem muito interessante que fala que se as baratas desaparecessem da face da Terra, que seria meu sonho, né, nós perceberíamos esse desequilíbrio pelo acúmulo de lixo. As baratas se alimentam de detritos desse resto de lixo, né? Então, até as baratas têm o seu papel no ecossistema. Quem falou? Barata linda. Nunca Odeio. Odeio barata, mas assim, elas são muito resistentes e elas colaboram aí para a destruição, né, para a eliminação do lixo também. E as aves, pessoal? As aves, elas são agentes polinizadores. Nós já vimos isso lá em angiospermas, né? Quando as aves, elas sugam os grãos de pólen, como é o caso do beija-flor, ou quando a ave se alimenta da fruta e ela voa, ela defeca, ela colabora com a dispersão de sementes. Então, elas ajudam aí nessa parte de reprodução. As aves também se alimentam de insetos. Algumas aves, como as aves de rapina, elas se alimentam de pequenos mamíferos. Essas características colaboram com o controle biológico dos seres vivos, né? Então, as aves possuem muito um papel importante no ecossistema. Dani, a aranha também. A aranha se alimenta de pequenos insetos. Ela não tem, assim, geralmente, esse papel destes animais é o quê? É o controle biológico. Se falta um, aumenta outra quantidade das presas. E essas presas vão destruir outras presas e assim por diante. Um descontrole total no ecossistema, certo? Tudo bem? Todos os animais possuem um papel no ecossistema. Preferi os insetos, né, Dani? Tem medo de aranha? E eu não gosto de barata. Mas vocês veem que a barata, ela também tem o seu papel importante no ecossistema. Certo? Tudo bem? Você tem pavor? Eu tenho de barata. Eu não queria ter passado esse medo para minha filha, porque eu queria ser forte. Mas eu sempre tive pavor de barata. E eu sou bióloga, mas a barata, ela não faz parte da minha vida, do meu processo de bióloga. Eu não suporto a barata. Outros insetos, eu fiz o insetário, eu fiz tudo. No dia da aula de dissecação da barata, eu não fui. Eu não dou conta. Tem situações que a gente não dá conta, né? Então, Então faz parte, né? Eu não suporto a barata. Vocês veem, eu fiz a pesquisa, na minha época de pesquisa, eu fiz pesquisa com camundongo. Eu só tinha dó, não tinha nojo, não tinha medo. Eu pegava, eu mexia. Então, assim, eu não tenho pavor de camundongo. Tive o contato com a jiboia da faculdade, a gente alimentava lá no biotério. Mas meu problema é a barata. E deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Aí, eu precisava fazer o meu estágio, né, quando eu estava na faculdade, da área de laboratório, porque eu sou formada tanto na parte de licenciatura quanto bacharelado, eu posso trabalhar na área de pesquisa, né? E aí eu fui procurar um estágio e consegui um estágio. Eu fui numa empresa que trabalhava com inseticida. E a empresa me chamou, eu entrei naqueles cadastros do CIEE, que é um cadastro de empresa-escola, né? E eles me chamaram, adivinha, para quê? Para cuidar do biotério de barata. Aí eu tinha que ir lá, levar o alimento, cuidar da barata, que eles faziam testes. Então, por exemplo, tinha uma luva que você introduzia a mão, cuidava do alimento da barata e tudo mais. Cheguei a fazer o crachá, falei, vai ser agora que eu vou perder o medo da barata, gente. Perdi o emprego. Perdi o emprego, eu não tinha condições de enfiar a mão dentro daquele biotério cheio de baratas que iriam subir na minha mão.
Então, eu acho que se fosse qualquer outro animal, eu teria ido, porque era muito legal o trabalho. Como eles faziam aquelas iscas, sabe aquelas iscas que vocês colocam embaixo, por exemplo, da pia, para baratinho entrar lá e se alimentar? Eles faziam aquelas iscas. Então, eles precisavam de baratas para fazer o teste daquela isca. Então, eles criavam baratas. As baratas que eles criavam no laboratório não era barata que a gente pega no esgoto, né? Não tinha perigo, por exemplo, de adquirir alguma doença cuidando. Não, o problema meu mesmo foi colocar a mão lá dentro do buraco do biotério e cuidar das baratas. Aí não rolava. Isso, Júlia, aracnofobia, isso mesmo. Olha, a Dani está falando a mesma coisa. Tem gente que tem medo de aranha, né? Porque as aranhas, até tem filme, aracnofobia, acaba trazendo aí um pavor destes animais. Se os hominídeos não surgiram dos macacos, que são muito parecidos com eles, de onde eles surgiram? Na verdade, Pedro, não se diz que dentro do caráter evolutivo, acreditando na teoria da evolução, nós somos sim, os macacos são os nossos ancestrais, certo? Você acha que você teria coragem, João Pedro? Eu não tive. E olha que eu tive muita vontade de ter. Eu cheguei a fazer o crachá de trabalho, mas eu não consegui. Eu também não. Agora, foi ruim para mim. Eu queria ter enfrentado, gente. Enfrentar o medo é a melhor coisa. Talossofobia? Pode traduzir, que eu não lembro desse. Talossofobia. Qual é essa fobia? Pois é, Dani. Fala aí, Júlia. Fala aí, talossofobia. Talô? Tem certeza? Então você não chega nem perto do mar? É tanta fobia, gente, para descobrir. É? Ah, Júlia. Mas, Júlia, você não vai à praia, não? Pessoal, chegamos ao final de aves, do grupo de aves. Tem um videozinho aqui rapidinho para vocês verem. E depois nós vamos começar as correções. Terminamos aí a parte de aves, certo? Nossa, Júlia, tenta vencer isso. Olha eu falando, não venci a barata, vou mandar você vencer. Mas a gente tem que tentar. Coloca o pezinho ali perto da água um dia, depois você já molha ali a mão, tá? Vai tentando. Bom, é o que... Pro, a Júlia disse que tem o quê? Medo de mar? Ela tem fobia de mar, isso. E assim... Nossa, Pro, eu não conseguiria ficar longe do mar, eu sou apaixonada no mar. É porque, gente, a fobia, ela é inconsciente, né? É o nosso subconsciente. Minha avó tem medo de tartaruga. Eu falo para ela, minha filha, a tartaruga... A tartaruga não faz nada. Não, e até ela se deslocar, você já está a quilômetros de distância. A fobia, ela é uma característica, vamos dizer assim, não é inconsciente, eu queria falar, é irracional. Você tem medo da barata, por exemplo. Eu tenho medo da barata, ela é minúscula. Eu sei disso. Eu também tenho muito medo de barata. Minha mãe fica chocada, mas se eu vejo, eu saio correndo, eu não gosto. Minha avó de tartaruga. Tem gente que tem medo de algo assim. Decepcionados com nós. Eles caçavam animais gigantes e fica decepcionados com nós só porque a gente não consegue matar um bichinho muito melhor que nós. Pois é, Pedro. Você sabe, eu até comentei aquele dia na aula que o Ricardo estava falando aqui da aula de mergulho, vocês sabem que eu gostava muito de andar ali na orla, sabe, no mar. Eu achava tão gostoso andando, molhando o pé. Só que no verão tem muita barata de praia. E as baratas são assim, porque elas são crustáceos, né? Elas não são consideradas insetos. Eu parei. Quer dizer, eu parei de fazer algo que eu gostava à noite, porque eu gostava de passear ali molhando o pé. Eu só ando ali, eu só ando no calçadão. Infelizmente, o medo, ele nos bloqueia em alguns aspectos. E acredite, eu já tentei perder esse medo de barata, não consegui. Eu já fiz terapia, eu já tentei, porque o medo, ele nos bloqueia, ele nos impede de viver algo bom, né? De viver algo novo. Nos impede. Por isso que eu falo que a gente tem que... Mas vamos combinar de ficar, por exemplo, você vai lá, vai começar a explorar o corpinho da barata ali, isso aí não dá, professora, mas sem medo. Nojento. Então, não, mas eu sou medo mesmo, Helena. Agora... Mas eu também então, não entendo como é que as pessoas pegam a baratinha e vai lá passar no corpo dela. Pois é. Pra saber, ui, professora, que nojo.
Pois é. Ó, Lucas, eu tenho medo de mar porque eu tenho medo de pisar em ouriço, mas aí esbarrar num tubarão é mais difícil, viu, Lucas? Posso te falar que é mais difícil. Mas assim, ó, pisar no ouriço, se você colocou o pé, automaticamente o nosso sistema nervoso é muito rápido e você vai tirar o pé. Não tem, tenta desbloquear problemas. É isso que eu estou tentando dizer. Como eu estava falando essa semana, comentando, acho que foi com meu filho, nós temos que tentar fazer o seguinte: o nosso cérebro não pode nos controlar, nós que temos que controlar o nosso cérebro. Então você pensa, não, eu vou entrar, eu vou vencer nessa situação. A Dani falou, Pro, sabia que a barata é o bicho mais rápido de 6 pernas? Descobri assistindo eu, a Patroa e as Crianças. Vocês sabiam que no Museu do Inseto, infelizmente nós não deu para ir por causa da quarentena, né? Mas vocês sabiam que no Museu do Inseto tem um lugar muito legal lá, um lugar que é de barata. E eles pegam as baratas e dão nas mãos, assim, das crianças, os alunos todos pegaram a barata. E aí o monitor comentou, pega a barata. Eu falei, olha, eu peguei o bicho-pau. Eu peguei todos os insetos. A barata não deu. E lá tem corrida de barata. E vocês sabem o que faz a barata acelerar? O grito. Então, na hora... Ah, você viu, Ivan? Isso mesmo, tem corrida de barata. Então, coloca a barata, cada grupo escolhe a barata que acha que vai vencer, são divididas em baias. É engraçado. E é assim, você tem que gritar. Quando você grita, a barata corre, mas ela corre numa velocidade, né, Ivan? Você que viu? Então, por quê? Porque o nosso grito espanta a barata, né? Se você grita, ela corre. É uma característica. Bom, de ave para barata tá super legal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, agora eu vou colocar... Alguém quer falar? Pode falar. Esses dias apareceu uma barata aqui na minha casa. E aí eu lembrei do que você falou, que quando ela sente o som, a vibração com as antenas, ela corre. Aí eu fui chegando bem devagar e ela tava balançando as antenas assim. Eu fiz um barulho, tipo, muito pequeno com os dedos assim. E aí ela já correu. É isso ela mesmo. Muito rápido. É isso mesmo, ela sente. Eu tenho um nome para quem tem fobia de morrer sufocado, porque provavelmente é o meu caso depois de um acidente, fiquei até sonhando que morreria sufocado. Eu acho o seguinte, tem fobia para tudo. Isso acaba gerando até um processo de ansiedade. Nem é uma fobia, é uma ansiedade. Passou por uma situação... claustrofobia é falta de ar, né? Mas passou por uma situação que desenvolveu esse gatilho que faz com que você, cada vez que vive uma situação semelhante, você sinta isso. Tem que tratar também com uma terapia, né? O Ivan falou que o grito dele foi invertido, que a barata só ia para trás. Ô, barata preguiçosa, Ivan! Eu tenho medo dela correr para cima de mim. Ela corre. Ela geralmente corre ela vem para cima de quem tem medo. Ela sente o feromônio. Professor, uma falou vez isso, Pro, em uma das aulas. Então, ela sente quem tem medo. Professor, uma vez eu fui num cais, um amigo do meu pai queria nadar de lá até a praia, queria ir, mas fiquei com medo de entrar porque tinha uns peixes. Aí não sei o que deu em mim, eu só corri e pulei. E isso, tá vendo? Você venceu. É isso mesmo. Quando a gente sente medo, a gente tem que vencer. Parabéns. Você tentou vencer o seu medo. Um dia eu estava andando na calçada descalço, começou a passar um monte de barata. Você tá de brincadeira, embaixo de mim. Eu comecei a berrar na rua, entrei no carro. Eu sou muito ansiosa. Então, olha, é o seguinte, onde tem barata não tem professora Carla, pode ter certeza. Então, a ansiedade gera isso que eu falei, tá bom? Não vou citar nomes aqui, mas eu vou falando. Uma vez eu saí correndo e caí, ralei a minha perna inteira por causa de uma barata. Ah, gente, eu já fiz tanta coisa também. Por isso que eu falei para vocês que o medo é algo irracional, né? Você não pensa o porquê desse medo, você simplesmente tem. Esse é o problema. Por isso que a gente tem que tentar vencer. Na verdade, eu tento vencer esse medo. Mas não é fácil. Tem situações, quando você pode passar por uma situação, você tem que tentar vencer, certo? Pessoal, Gabriel, ela sente nós liberamos um feromônio quando nós liberamos adrenalina, e ela é atraída por esse feromônio. Então, a barata, ela vai perto de quem tem medo. Ah, não, Lucas. Sabe o que o Lucas falou, pessoal? Eu não deixo os meus pais matarem as pobrezinhas das baratas. Você está de brincadeira, né, Lucas? Ah, não. Oi. Já que tá todo mundo falando de barata, eu tive uma experiência. Eu tava no escritório agora, e aí eu tava subindo com a minha mãe pra ir pro meu quarto e dormir, né? Já era de noite. Aí, de repente, eu fiz alguma coisa
pano bem no meu ombro. Aí eu olhei para trás, eu olho para a cadeira que tá atrás de mim, uma barata voadora. Ah, você tem medo, Aí Sofia? eu falei, barata! Eu e minha mãe saímos. Eu tenho muito medo. Eu e minha mãe saímos correndo, e o pior é que tem uma passagenzinha fininha, a gente ficou meio entalada ali, a gente saiu correndo pros quartos. E eu ainda fiquei com medo, porque diferente das baratas que não têm asas, das baratas que não são voadoras, essa aí sobe. Então eu podia subir pro meu quarto. Eu fiquei com medo de um dia acordar e tá com uma barata assim, bem perto de mim. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho um medo que vai e volta de escuro. Tipo, do nada eu tenho medo do nada e eu tenho, só que quando eu tenho é muito forte. Então, o escuro, o que que tem que fazer? Você tem que abrir os olhos no escuro, vou falar o que a física permite, né, da ótica. Então, quando você abre os olhos no escuro, você tem os cones e bastonetes que fazem parte do nosso globo ocular. O que que os cones e bastonetes fazem? Quando nós estamos num lugar escuro, eles vão dilatando e eles vão permitindo, como se eles fossem abrindo a nossa visão no escuro, permitindo que a gente veja cores e formas. Então, os cones e bastonetes, pode reparar, você está na escuridão no seu quarto. Você não enxerga nada, daqui a pouco você já consegue ver a gaveta, daqui a pouco você já consegue ver o guarda-roupa. Isso por quê? Por causa dos cones e bastonetes. Então, o escuro mesmo, a gente não fica, né? Aqui, ó, eu tava dormindo, senti uma coisa subindo na minha garganta. E tinha, na garganta? E eu tinha certeza que não era minha coberta, porque ela estava na minha barriga. Eu pensei que era uma barata, eu fiquei com muito medo, porque eu sempre pensava que na hora ela pulasse. Mas você não viu o que era? Ai, não, gente, Pedro do céu, na garganta, eu não deixava. E o Lucas falou que uma vez no Halloween ele comeu tanto doce e dormiu sem escovar os dentes e tinha uma barata na boca dele. Ah, nem. Gente, eu falo que o doce atrai, eu falei isso na aula. O doce atrai barata, dorme com a boquinha suja, a barata vem sugar a boca, certo? Bom, vamos lá para o vídeo que a Pro separou para vocês. Esse assunto de barata é sinistro, né, gente? Vamos lá. Olha lá. Répteis e pássaros. Reptilia. Neste tópico, nós vamos aprender sobre habitat dos répteis, exemplo de répteis, suas características gerais. O nome reptiliano refere-se ao modo de rastejar lentamente em sua locomoção. Os répteis são principalmente animais terrestres. O corpo deles é coberto de escamas epidérmicas secas. O coração tem geralmente 3 câmaras. Os répteis são poiquilotérmicos. Pássaros. Nesta sessão, nós vamos aprender sobre característica externa geral e anatomia interna dos pássaros. As características gerais das aves, como a águia, incluem a presença de penas e de sua habilidade de voar. Os membros dianteiros sofreram a modificação para asas. Elas possuem bicos. A pele é seca sem glândulas. E um modo de exibição transparente das asas mostra o endoesqueleto. O endoesqueleto é completamente ossificado, ósseo, e os ossos longos são ocos, com cavidades de ar. O trato digestivo dos pássaros tem câmaras adicionais, o papo e a goela. O coração é completamente tetracompartimentado e a respiração é através de pulmões. Os sacos de ar são conectados para a respiração suplementar dos pulmões. Elas são animais de sangue quente, homeotérmicos, e são capazes de manter uma temperatura corporal constante. Os membros traseiros geralmente têm escamas modificadas para agarrar-se nos galhos das árvores.
Pro, seu microfone está desligado. Obrigada, Sofia. Vocês viram que quando foi falado sobre a temperatura das aves, citaram homeotérmicos, né? Era um nome utilizado antigamente, hoje são endotérmicos. Então, é até importante vocês saberem, quando a Pro fala assim, em algumas literaturas, como tem acontecido, eu sempre repito isso, às vezes vocês estão em alguma pesquisa e observa lá, nossa, aqui está dizendo que os peixes anfíbios e répteis, eles são pecilotérmicos, mas a Pro falou que é ectotérmico e não pecilotérmico, são termos antigos que se utilizavam. Então, os pecilotérmicos era o termo utilizado antigamente. Para você aparecer na prova, uma prova que eu vou fazer, tal, pecilotérmico, pode ser que ainda utilize, mas o termo usual é ectotérmico. A mesma coisa aves, está lá, homeotérmicos. O termo hoje mais utilizado é endotérmico. Correto, pessoal? Então, vocês viram os sacos aéreos. Vocês viram que os sacos aéreos ficam grudadinhos ali nos órgãos, dando leveza à ave? Vocês perceberam isso? Então, todo o formato e toda aquela característica de adaptação ao voo, certo? Então, nós encerramos aí as aves. A minha irmã morre de medo de barata. Quando eu era pequena, estávamos só ele na casa à noite, apareceu uma barata. Ah, gente, à noite, estávamos eu e minha irmã dormindo num calor e a barata morta. Ela morreu. Pois é. Mesmo morta dá medo, né? Quem tem medo? Mateus, parabéns, felicidades, hoje é aniversário do Mateus. Deus abençoe a sua vida, viu? Que você seja muito feliz. Parabéns. Então, pessoal, o que acontece? Terminamos, dá tempo de fazermos aí, começar pelo menos a correção. A correção que nós vamos fazer, pessoal, abram, por favor. Já vou deixar a tarefa, porque a gente abusa da correção. Então, olha aqui, a tarefa é a página 302. Então, anotem aí, exercícios. Página 302, certo? Anotaram? Professora. Oi, Pedro. Eu sempre tive uma dúvida, mas eu sempre esquecia de falar. Pode falar. Era assim, em um calor extremo, assim, de, sei lá, 200 graus, assim, na Terra, ou até mais. Tem como a gente morrer derretido? Olha, é o seguinte, nós somos animais endotérmicos e a variação brusca de temperatura, ela pode nos matar sim, mas não derretido, não. Por exemplo, vou te contar o que aconteceu no sul. Uma mãe, estava muito frio, né? Uma mãe colocou muita roupa no bebezinho, cobriu muito o bebezinho morreu e não foi sufocado. Foi hipertermia. Então, na verdade, o nosso corpo, ele não pode sofrer um processo de hipotermia muito gelado, que é o caso que vocês viram, não sei se vocês assistiram o Titanic, né? Quando o Jack morre congelado. Então, o que acontece? O dia depois de amanhã, que a menina precisou abraçar o menino lá, os dois personagens, para que ele tivesse um pouco de calor. Nós não podemos ter essa variação. Nem febril, que é o caso da hipertermia, e nem a hipotermia. Agora, derreter, Pedro, não. Os órgãos sofrem um processo lá de falência e a gente pode morrer sim. Certo? É 2.000 graus. Então, aí olha, sinceramente, é porque é algo longe de qualquer situação da nossa vida, né? Não vou falar porque às vezes você derrete, mas não é normal. A nossa pele, ela não tem características para derreter. Agora, lógico, se você estiver perto, eu acho que só perto de uma fornalha, de uma situação assim. Para derreter é complicado, bem complicado. Carol, quer falar? Liberou o áudio? Tá, então vamos lá, pessoal. Eu peço que vocês abram na página 298. 298. Essa aqui, ó. Não, essa aqui, ó. Página 298, capítulo 17. Tudo bem? Quem quer responder, por favor, a 1?
Quais são os grupos a que pertencem, por exemplo, à lampreia? Quem quer responder? Agnatas. E a arraia? Ninguém sabe? Peixe cartilaginoso? Isso, qual é o nome? Condrictis. E o peixe palhaço? É um peixe ósseo, mas eu esqueci o outro nome. Osteictis. Estes são os nomes, correto? Olha lá, Agnatas, Condrictis e Osteictis. Anotem, porque eu vou descer, aí foge, né? O nome sai do lugar. Então, vamos lá. Agnatas, Condrictis e Osteictis. Agora, vamos para 2. Pessoal, 2 é em alternativa. Aqui vocês estão vendo uma árvore filogenética, onde eles estão analisando apenas as mudanças, subir um pouquinho, as mudanças entre a lampreia e a perca, a salamandra, o lagarto e o crocodilo, né? Porque eles numeram até o item 3. Aí eles perguntam o seguinte, com base, vou aumentar um pouquinho aqui, gente. Com base nos dados, a 1 ficou Agnatas, Condrictis e Osteictis. Agnatas, Condrictis e Osteictis. Ô, Pro, qual que é? Qual? A 2, Pro. A 2. A 2 a Pro não falou ainda. A 2 estamos... Ah, tá, é que eu achei que você estava falando dela agora. Não, é que a Maria Eduarda pediu. Ó, então o que que acontece? Quais são as características que as lampreias não possuíam que as percas adquiriram? A primeira característica é mandíbula. Porque agnata quer dizer sem mandíbula. Então, nós já temos aqui mandíbula e mandíbula. Depois, quais características que o lagarto e o crocodilo adquiriram? Bom, lagarto e crocodilo, os dois... Oi? Pulmão? Então, os pulmões também. Só que por que, Pedro, que não pode ser esta? Porque nós não estamos falando de aves, nós estamos falando do lagarto. Então, quais as características que eles possuem? Eles possuem mandíbula, garras e escamas, porque o crocodilo possui escamas, correto? Então, é a alternativa C. Alternativa C. Pessoal, eu peço que vocês acompanhem a correção direitinho, porque depois fica difícil para a Pro ficar voltando, tá bom? Vamos só terminar essa página, será que dá tempo? Quais são as principais diferenças entre os cordados invertebrados, como as assídeas e os anfioxos, e os vertebrados? Pessoal, qual a diferença? Quais as diferenças? Eles têm notocorda. Muito bem, a notocorda. Eu estou tentando pegar a anotação aqui. Não, a 2 ficou como? A 2 ficou C. Então, olha lá. As assídeas e os anfioxos. Assídeas. Opa. Assídeas. A principal diferença entre eles é a notocorda, né? Isso, isso. Anfioxos possuem apenas a notocorda. Um em fase embrionária, outro a fase adulta, mas ele quer saber entre os vertebrados. E vertebrados possuem a coluna vertebral, certo? Só precisa colocar a notocorda, né? Ou tem que colocar não, é assim, é a diferença entre os dois, né? Então, as assídeas e os anfioxos, eles possuem a notocorda. E os vertebrados, eles possuem notocorda, mas que deu origem à coluna vertebral. A vertebral. Eles estão perguntando em relação aos vertebrados. Pessoal, nós só vamos conseguir chegar até a 3 mesmo. Tudo bem? Então, só um pouco. Tá, espero sim. As assídeas e anfioxos notocorda. Eu sei, linda. A gente já está terminando, pronto, tá bom? Tá? Pessoal, ótimo feriado para vocês. Beijinhos e até segunda. Beijo, Pro. Bom tchau, fim de semana. gente. Tchau.